Olá a todos, bem-vindo a mais um Pink Talks. Hoje a gente vai falar sobre cirurgia reparadora e cirurgia estéticas da mama. Para isso, eu trouxe uma pessoa muito especial, o Dr. Ricardo Votto, cirurgião plástico, médico pelo Hospital Universitário da Universidade de Santa Catarina e especialista em reconstrução mamária pelo Hospital Sírio-Libanês. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Rebeca. É um prazer estar aqui, falar de um assunto que é o meu dia a dia, é um grande prazer poder participar. Bom, eu queria primeiro que tu explicasse para quem está nos assistindo qual que é a diferença de uma cirurgia reparadora das mamas para uma cirurgia estética. Existe essa diferença ou não? Sim, existe, porque a cirurgia estética é aquela que é feita para melhorar o ponto de vista estético da paciente, uma coisa que incomoda ela, mas que não traga algum prejuízo para a vida dela. Já a cirurgia reparadora é principalmente para as pacientes pós-tratamento do câncer, que é o mais comum, que a gente mais discute hoje em dia, mas também, às vezes, alguma sequela de algum tratamento prévio, de algum acidente, uma queimadura, alguma coisa assim que possa trazer algum dano estético e físico para essa paciente. As pacientes vivem perguntando para nós, mastologistas, em rodas de conversas de amigos, as diferenças do silicone. A gente sabe que no mercado existem vários tipos de silicone e hoje em dia as pacientes sabem e compreendem às vezes mais que alguns outros colegas médicos que existe silicone liso, com rugosidades, que ele pode ser inserido em cima do músculo ou abaixo do músculo. Explica essa diferença pra gente. Como que o cirurgião plástico ele decide se vai botar uma prótese lisa ou não, por exemplo? Bom, eu sempre digo que as pacientes vêm formadas e graduadas na faculdade do Instagram e do Google, porque essa informação está no dia a dia, é muito fácil de a gente conseguir atingir e entender esses assuntos. Então, o paciente, antes de procurar o médico, ela já procura a internet e já tem essas informações na palma da mão. Então, sim, existem diferentes tipos de silicone. Na verdade, as próteses de silicone existem há mais de 50 anos e ao longo desses 50 anos elas foram evoluindo e se desenvolvendo tanto em critérios de segurança como em critérios de durabilidade, certo? Então, assim, a prótese de silicone, basicamente, ela é feita toda de silicone, só que são silicones diferentes. O envoltório dela é um silicone mais rígido e dentro, o preenchimento da prótese, ela é feita com um silicone um pouco mais coeso. Não chega a ser um silicone líquido, como as pessoas imaginam. A grande diferença não é o silicone interno. Esse é igual de todas as próteses, às vezes já um pouco mais macio ou mais rígido para melhorar o toque ou não. A grande diferença é a textura desse implante, a parte externa. Então, nós temos implantes lisos, como se fosse um sabonete, e tem implantes mais texturizados, com texturas mais rugosas e texturas menos rugosas. Qual é a grande diferença? Implantes lisos, eles aderem menos aos tecidos. Então, eles são mais móveis, só que, no entanto, eles trazem menos reação inflamatória para o organismo. Já os implantes texturizados, quanto maior a textura, mais ela adere aos tecidos, a glândula mamária, ao músculo, então mais estáveis eles são. Só que para eles poderem aderir, eles precisam gerar uma resposta inflamatória. Então, o que a gente sempre fala para os pacientes é que não existe implante perfeito. Isso é uma busca incessante. Todos os cirurgiões plásticos e indústria procuram um implante perfeito, mas a gente não tem um implante perfeito. Então, a grande diferença é cada implante tem seus prós e seus contras. Cabe ao cirurgião definir qual que ele se sente mais confortável em utilizar. Mas o silicone, por exemplo, com a superfície lisa, ele tem mais a capacidade de rodar, por exemplo, porque ele adere menos. Sim. Então, os implantes lisos, eles necessitam de alguma estruturação que eles não têm. Então, geralmente, a gente utiliza o sistema muscular da paciente para estruturar esse implante, para estabilizar esse implante. E quando que se opta por colocar acima ou abaixo do músculo? Que também é uma dúvida das pacientes no consultório. Se vai botar acima ou não. Elas sempre me perguntam se o silicone pode atrapalhar os exames de rastreamento, como mamografia, ultrassom, ressonância. Eu sempre explico que não, porque independente de colocar em cima ou abaixo do músculo, vai estar sempre atrás da glândula mamária. Então, na verdade, a glândula mamária ela é projetada e até facilita, às vezes, fazer a avaliação da glândula mamária, porque essa mama vai estar mais elevada. Então, para o radiologista passar o ultrassom fica um pouco mais fácil. Na mamografia, a prótese sempre fica para trás. Quando que vocês escolhem colocar na frente ou atrás do músculo peitoral? Tá, exatamente. Então, assim, isso, primeira coisa, é critério do cirurgião. Existem critérios teóricos que a gente pode levar em consideração.
Então, assim, pacientes que têm pouca glândula, se a gente coloca por cima do músculo, aquele implante ele pode ser visível e até palpável, que é uma coisa que a gente chama de rippling. Tem até várias fotinhos na internet que rolam de uma mulher que baixa e aparece as dobrinhas do silicone. Então, se a paciente é muito magrinha, eu brinco, todo implante, toda prótese de silicone, ela tem as dobrinhas. Então, se a paciente é muito magra, é como se a gente estivesse colocando um lençol por cima do implante. Então, todas aquelas dobrinhas podem ser visíveis e palpáveis. Se o paciente tem bastante tecido, quando tem mais de 2 centímetros de tecido, aí a gente pode colocar a prótese por cima do músculo, porque aí a gente tem uma cobertura um pouco maior. Então, ao invés de colocar um lençol, é como se estivesse colocando um edredom. E aí disfarça melhor essas dobrinhas. Então, na verdade, não existe receita de bolo. Tem que passar em consulta, Exatamente. ver uma avaliação para decidir qual que vai ser a forma de colocar e qual que vai ser o tipo de implante, né? Se vai ser liso ou superfície rugosa. E existe uma moda, né? Uma tendência, se a gente pode assim dizer, que a gente tem visto no consultório muitas pacientes desejando retirar o silicone que colocaram algum tempo atrás, que é o que a gente chama de explante. Existe alguma explicação para que isso esteja acontecendo? É só uma tendência, é uma moda? Ou existe algum fator de agravo com o uso desses silicones em relação à saúde? Essa pergunta não é pergunta nem de 1 milhão, é pergunta de $1 bilhão. Então, é a coisa que todo mundo quer saber. Na verdade, nós estamos diante de uma demanda maior de pacientes pedindo pela retirada do silicone. E existem diversos motivos. Eu acho que, independentemente do motivo, eu acho que isso é direito do paciente. Muita gente questiona, realmente quer tirar? Você está louca? Acho que não, acho que é um direito. Da mesma forma como a paciente optou por colocar um implante há 10, 15, 20 anos atrás, se hoje ela não quer mais ter o implante no seu corpo, tudo bem, é a decisão dela. Eu acho que a paciente precisa entender, claro, as limitações do procedimento e os riscos dele, como qualquer outro procedimento cirúrgico. Ela entendendo isso, não há por que não retirar o implante. Certo? Mas também não dá para dizer que os sintomas que ela fala que tem, que é fadiga, cansaço, dor articular, alguns sintomas que elas associam ao silicone seja exatamente disso, porque a gente não tem estudo sobre isso, certo? Existem estudos, mas são objetivos difíceis de serem mensurados. Antes e depois, aquela paciente que não colocou e não colocou, existem vários estudos, várias tentativas. Não existe nada, nenhuma relação causal direta. Então, assim, não existe nenhum estudo que mostre uma relação direta entre prótese de silicone e sintomas. Mas também não existe nenhum estudo que prove o contrário. Então a gente fica numa área meio nebulosa. Nem que sim, nem que não. A questão é, como a gente falou, a gente tem que individualizar. Então, existem pacientes que têm sintomas que elas relacionam sim ao silicone e que, quando tiram o silicone, apresentam melhora. Uhum. Mas também tem outras pacientes que têm os sintomas que tiram o silicone e não apresentam melhora. Então é uma questão de custo-benefício, de entender o contexto, ouvir essa paciente, entender o que está incomodando ela e ver se sim a retirada do silicone é uma boa alternativa para ela. Se ela entender isso tudo, por que não? E existe alguma outra forma, como, por exemplo, a inserção de gordura na mama para aumentar o volume de mama? Então, uma paciente que deseja fazer com que a sua mama fique maior, mas não quer botar uma prótese de silicone, ela pode botar gordura? Isso já é feito? Ou é feito em critério de exceção? Ou pode ser feito de rotina? Não, o enxerto de gordura, ou a lipoenxertia, também é um assunto que está cada vez mais sendo discutido, justamente como uma alternativa à prótese de silicone. Sim, é possível. Ele serve como um aumento, mas ele não tem as mesmas características de uma prótese de silicone, entende? Qual é a grande diferença? O enxerto de gordura ele volumiza, mas ele não tem a mesma capacidade de projeção, de trazer a mama para frente. A gordura ela se comporta mais ou menos como uma areia dentro de uma ampulheta. Então, quando a gente vira uma ampulheta, a gente vê que a areia ela começa a subir, mas numa determinada altura ela não sobe mais, ela começa a esparramar para os lados. Então, a gordura é justamente isso. A gente consegue projetar e volumizar um pouco a mama, mas a gente chega num momento que a gente não consegue dar a mesma projeção, assim como um implante de silicone daria, uma prótese de projeção alta ou extra alta, por exemplo. Então, é uma alternativa, mas com características diferentes de uma prótese de silicone. Bom, vamos falar um pouquinho de reconstrução de mama também, que eu sei que é uma área de atuação tua. A gente fala muito de silicone para estética e alguns anos atrás, acho que uns 3 anos mais ou menos, veio um burburinho dizendo que o silicone causava câncer de mama, o que não é verdade, eu sempre gosto de ressaltar isso. Inclusive, a gente usa o silicone para reconstruir a mama, né? Então, uma paciente que vai tirar a mama por um câncer de mama
ou por uma mutação que justifique uma cirurgia radical como essa, o que o cirurgião plástico ele faz para reconstruir essa mama? Existem várias técnicas, assim como na estética, a reconstrução de mama é uma cirurgia com bastante detalhes. A gente tem que levar em consideração as características do paciente, as características da doença, do tratamento que ela vai ser submetido, e individualizar, colocar isso tudo dentro de uma tigela e montar uma receita para aquela paciente. Então, assim, a principal forma de reconstruir a mama, de devolver o cone mamário, o volume mamário, é com prótese de silicone. Existem outras alternativas, com alguns retalhos que nós chamamos de partes de pele, gordura e músculo do próprio corpo, como o músculo das costas, do abdômen, mas atualmente, principalmente no cenário brasileiro, são técnicas de exceção, técnicas para resgate. Pois é, a brasileira não gosta muito, né? Para quem não sabe, está nos ouvindo, as francesas, as europeias, elas gostam muito de pegar o músculo das costas, que é o grande dorsal, ou do abdômen, que é o transverso do abdômen, para reconstruir a mama para ela ficar mais natural, né? Uma mama mais caída, com uma consistência mais parecida com o corpo. Isso no Brasil, elas não aceitam tão bem como no exterior, né? Eu tenho essa impressão. Isso, existe uma diferença de padrão estético das mamas no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Cada região do planeta tem padrões de beleza diferentes. O padrão brasileiro, a mulher brasileira, ela tende a gostar mais de mamas com colo mais preenchido, com formato mais arredondado, que uma prótese de silicone promete, entende? Ao contrário das europeias, que têm essa pegada um pouco mais natural. Então, é justamente isso. Então, a gente tem que individualizar e levar em consideração as características demográficas do local. E também, muitas vezes, vocês podem usar um expansor, que é essa prótese de silicone menos preenchida, né? Que vocês usam, às vezes, na reconstrução. Teve uma pergunta de uma seguidora do Instagram que perguntou se poderia, para cirurgia estética, por exemplo, usar esse expansor para expandindo devagar a mama para evitar estrias na pele. Vocês fazem isso? Existe algum trabalho dizendo que isso é possível? Na verdade, eu desconheço, sabe? Eu acho que a estria, lógico, pode acontecer em qualquer cirurgia de aumento mamário, mas se você leva em consideração as características da paciente, da mama, faz uma avaliação individualizada e planeja um implante compatível com aquele corpo, a chance de você ter estrias é muito pequena. Uhum. Fazendo a preparação da pele com hidratação no pré-operatório, usando um implante compatível, a chance de você ter estria é muito pequena. Lógico, agora se você puser um implante maior do que aquele corpo, aguenta, maior que a anatomia daquela paciente, a pele vai rasgar, o plano profundo da pele, as fibras de colágeno vão rasgar e a gente vai desenvolver uma estria. Teve uma outra pergunta aqui de uma seguidora que eu achei bem interessante, na verdade, para juntar essa pergunta. Ela falou que fez redução das mamas e ela queria saber se pode agora fazer uma colocação de silicone. É muito comum as meninas adolescentes, lá com seus 16 anos, começarem a colocar silicone, daí depois no futuro engravidam, a mama cai. Existe um limite de número de cirurgias que a gente pode fazer para correção mamária ou não? Não existe limite. Na verdade, é uma tendência, porque assim, se você opera a sua mama com 18 anos, você coloca uma prótese de silicone, isso eu falo para todos os pacientes. A expectativa de vida do brasileiro hoje é próxima a 80 anos. Uma menina de 20 anos coloca implante, ela vai viver pelo menos mais 60. Nenhum implante no mundo vai durar 60 anos. Então, ela tem que saber que quando ela coloca implante com 20, ela vai precisar, ao longo da vida, fazer outras cirurgias para trocar o implante ou para retirá-lo, certo? Uhum. Então, ela precisa entender. Então, a paciente que opera muito precocemente, certamente ela vai fazer 2, 3, 4 cirurgias ao longo da vida, cirurgias mamárias. Então, o que a gente sabe não existe limite, mas a cada vez que a gente opera a mama, a gente mexe na anatomia, a gente gera mais fibrose, então aumentam o risco de complicações. A cirurgia fica mais complexa. Uma cirurgia primária da mama tem muito menos riscos do que uma cirurgia quaternária, aquela paciente que vai operar a 4ª vez. Então, isso o paciente precisa entender. Então, a gente vai aumentando a complexidade do procedimento. E daí foi ótimo que tu falou isso, que provavelmente ela vai ter que trocar. As pacientes sempre falam, eu tenho aquela prótese que não precisa trocar mais em 10 anos. É a prótese que mudou ou o conhecimento de que realmente não precisa mudar em 10 anos é que aconteceu? E é incrível que pareça, isso a gente vê, inclusive, em Instagrams técnicos, de pessoas técnicas sobre o assunto. Não existe prótese vitalícia. Como eu falei, nenhuma prótese vai durar 60 anos. O que não existe mais é aquela obrigatoriedade de trocar o implante a cada 10 anos. Eu brinco com as pacientes que implante de silicone não é
óleo de carro, motor de carro, que a gente precisa trocar a cada 10 mil quilômetros. O que a gente faz? É acompanhamento. Então, a gente troca o implante sob 2 circunstâncias. Se a paciente está insatisfeita com o resultado, a mama caiu, a mama está pequena, está grande, isso não tem prazo, no momento que ela decidir, ok. Ou se houver algum problema em relação aos implantes. Se o implante romper, se o implante rodar, se ele tiver algum tipo de migração, se ele fizer uma contratura capsular, etc, etc. Se a paciente estiver feliz com o seu resultado, e se a paciente estiver mostrando os exames, mostrando tudo bem com seus implantes, tanto faz, 10, 15 ou 20 anos, toca a sua vida, não tem problema nenhum, a gente vai só acompanhar. Só que, por outro lado, a gente sabe que a cada dia que passa, mais próximo da troca ela tá. Entende? É exatamente como um carro. Quando a gente tira um carro zero da concessionária, a gente não espera que ele vai estragar. Mas à medida que você vai rodando com ele 5, 10, 15, 50 mil quilômetros, a chance de estragar aumenta. O implante é exatamente a mesma coisa. A gente não espera que ele vai dar problema no primeiro ano. Mas à medida que a paciente vai vivendo, vai desgastando o implante, a chance de ter esse problema aumenta. Então, 5, 10, 15 anos, muito provavelmente entre 10 e 20 anos ela vai precisar trocar. Isso é bem interessante, até porque tem várias recomendações de sociedades médicas que nas pacientes que têm prótese de silicone, a gente faça exames a cada 5 ou 10 anos para avaliar a integridade do implante, não é querendo ver a mama, mas sim querendo ver se aquela prótese não rompeu, se ela não rodou, se ela não está com uma contratura muito, muito importante. E volta e meia a gente pega nesses exames de rotina que a gente acaba solicitando pacientes que têm uma prótese de silicone rompida, mas estão totalmente assintomáticas, e daí elas perguntam qual é a urgência disso. Então, uma paciente que está fazendo seu acompanhamento percebe durante um exame, está assintomática, que a prótese rompeu, ela tem uma emergência, uma urgência em trocar essa prótese ou não? Não existe emergência, ela precisa trocar, ponto. Mas ela não precisa bater na porta desesperada do cirurgião, pedindo para fazer uma cirurgia de urgência, como se fosse uma apendicite ou alguma coisa parecida. Então, porque isso não acarreta risco para a saúde dela, isso? A curto prazo, não. Uhum. Mas também, o fato de ela não ter urgência não quer dizer que ela possa esperar 1, 2, 5 anos para trocar esse implante. Uhum. Ela precisa já saber que ela precisa trocar e se programar para isso. Para dentro de 1 mês, 2 meses, no máximo, trocar esse implante. Até porque a gente não sabe quando ele rompeu. Porque dificilmente o implante dá sintomas, entende? Então, eu sempre falo assim, quando o implante rompe, a paciente não sente, ai, rompeu, não. É uma coisa silenciosa. Então ela vai descobrir quando ela fez o exame. Só que talvez tivesse rompido há 1, 2 anos atrás. Então a gente não pode ficar pagando para ver. No momento que a gente sabe que o implante está rompido, a gente precisa operar. Doutor, eu tenho férias daqui a 2 meses. Pode ser? Não tem problema nenhum. A gente faz o pré-operatório e faz a cirurgia. Mas também não pode postergar ad eterno. Não pode ficar esperando 1, 2, 3, 5 anos para trocar. Por quê? O que poderia ocasionar uma paciente que resolve não trocar, por exemplo? Porque no momento que você, como eu expliquei anteriormente, existe um envoltório de silicone, que é um silicone mais rígido, e o silicone viscoso dentro. No momento que esse envoltório rompe, esse silicone viscoso, ele não é líquido, mas ele pode lentamente migrar para as ínguas na axila, para outras partes do corpo. Ele é um corpo estranho, ele pode gerar uma infecção, entende? Então, assim, ele está rompido, a gente perde a segurança médica dele. E aí ele tem que ser trocado. Tem uma pergunta também de uma seguidora do Instagram que eu achei super legal. Ela falou que ela está fazendo quimioterapia e que durante a quimioterapia ela continuou lá fazendo suas atividades físicas e malhando muito o membro superior, inclusive o peitoral. E ela perguntou se essa atividade física intensa do músculo peitoral pode prejudicar a reconstrução da mama. Ela ainda não fez a reconstrução. Ela ainda não fez, ela está fazendo quimioterapia. Não, isso é ótimo. Quanto mais forte o músculo, melhor. Então a gente vê isso é uma diferença muito grande quando a gente vai fazer a reconstrução numa paciente muito idosa, 70, 80 anos, e de uma paciente mais jovem. Por quê? Porque o músculo é mais forte, então ele tem uma capacidade de sustentar o implante muito melhor. Então pode continuar fazendo a sua academia, pega firme, e quando for fazer a reconstrução, certamente vai facilitar o serviço. Eu achei ótimo também, porque para as pacientes que não sabem, né, o músculo cobre a prótese, ajuda a cobrir a prótese nesse momento da reconstrução. Então, quando o músculo está fraquinho, é fácil ele romper e a gente ter um prejuízo nessa reconstrução e tornar essa reconstrução muito mais difícil, né? Exatamente. Então, é ótimo, né? Fazer atividade física sempre é bom, nunca é ruim para... Em todos os momentos. Em nenhum momento. E tem um outro assunto que volta e meia as pessoas perguntam, é muito comum depois de a mulher gestar e amamentar, ela sofrer uma diferença importante na mama, né? A gente sabe que a mama, eu acho que é uma das principais alterações do corpo da mulher ali nesse período de gravidez e lactação. E essa mama às vezes fica flácida, ela fica mais pendular, ela cai e não tem um resultado estético como a paciente queria.
quanto tempo depois de amamentar que a paciente pode fazer a reconstrução não, né? Pode fazer uma cirurgia estética das mamas pós-amamentação? Primeiro, teoricamente, 3 a 6 meses depois de terminar a amamentação. A última mamada. A última mamada, 3 a 6 meses. No entanto, a gente sempre recomenda que isso seja feito depois do último filho. Uhum. Entende? Sim. Porque assim, eu terminei de mamar a primeira, a mama caiu, ficou flácida, ok. Mas eu ainda pretendo, sei lá, daqui 1 ano, 2 anos ter outro filho, então espera. Não vale a pena fazer entre filhos. Termina a sua prole, fecha o time, fecha a fábrica, e aí depois a gente vai, e aí faz todos os ajustes, mama, abdômen, o que tiver que ser feito, o que tiver incomodando a paciente, mas depois do último filho. E acho que além de ser depois do último filho, é importante entender como é que tá a logística dessa família, né? Porque às vezes a mulher não vai conseguir fazer um pós-operatório adequado, Exatamente. porque tá sobrecarregada. Tem que ter uma estrutura mínima para um pós-operatório bom, né? É muito comum isso gerar uma ansiedade nas mulheres de ainda estão amamentando e mandam mensagem querendo já programar a cirurgia. Só que a gente tem que entender que a cirurgia, o sucesso da cirurgia vai muito além do ato cirúrgico. Eu sempre falo para as pacientes, eu posso ir no dia e fazer a melhor cirurgia da minha vida. Mas se no pós-operatório não houver os cuidados adequados, a gente bota tudo a perder. Uhum. Então, sim, a paciente, por mais que a gente tente, a gente preconize uma recuperação rápida, acelerada, porque eu acredito que a paciente, hoje, ninguém tem mais 60 dias para ficar deitada na cama, olhando para o teto, esperando o corpo cicatrizar. A nossa vida é dinâmica. Todo mundo trabalha, todo mundo tem família, tem cuidados. Só que os primeiros dias precisam, sim, de alguns cuidados e ela precisa de ajuda para algumas coisas. Isso precisa ser organizado. Não só os cuidados com ela, mas também os cuidados com o filho. Então, a paciente tem que preparar esse meio de campo. Às vezes o auxílio da avó, às vezes o auxílio do marido, ou alguma cuidadora, uma babá, para poder ela estar segura com o seu filho, sabendo que o seu filho está bem cuidado, mas também que possa e tenha alguém para ajudar e cuidar do seu pós-operatório. Isso é bem interessante, porque tu falou que ninguém mais tem esses 60 dias e a gente vê muito vocês botando nas redes sociais a prótese de recuperação rápida, né? Isso só vale para prótese de silicone ou qualquer cirurgia de mama pode ter essa recuperação rápida? E o que é essa recuperação rápida? Ok, esse é um assunto bem polêmico, mas vamos lá. Na verdade, eu acho, é a forma como eu acredito, Ricardo, cirurgião plástico, que toda a medicina vem evoluindo. Hoje em dia, uma paciente de 80 anos fratura o quadril, no dia seguinte ela anda. Um paciente que faz alguma ressecção de intestino, no dia seguinte ele come. No meu tempo, quando eu fiz a residência de cirurgia geral, que não faz tanto tempo assim, a gente fazia uma ressecção de intestino, o paciente ficava 1 semana em jejum. Então, toda a medicina vem caminhando nesse sentido para uma recuperação mais rápida, precoce do paciente, com bons resultados. Por que a cirurgia plástica não pode fazer isso? Lógico, existem critérios de segurança. Então, a recuperação de uma prótese de silicone é diferente de uma recuperação de uma reconstrução de mama, é diferente de uma cirurgia de mastopexia, de lifting das mamas. Mas todas elas hoje se recuperam mais rápido do que antigamente. Uma prótese de recuperação rápida, que é o assunto que você perguntou, a paciente sim, ela opera num dia, no mesmo dia ela já mexe os braços, já amarra o cabelo, em 24 a 48 horas ela já pode fazer essas atividades de escritório e dirigir um carro. Tomar banho sozinha, entende? Então, ela já é livre para fazer as atividades cotidianas do dia a dia. Atividades mais pesadas, exercício físico, não. Isso é uma recuperação normal. Então, vai ser 60 dias, 45 dias, dependendo do tipo de atividade física. Isso para prótese. Mastopexia, redução de mama, dentro de 30 dias, a recuperação é muito acelerada. Em 7 a 10 dias, já está de volta ao trabalho. Então, é isso. É tentar fazer com que a paciente se recupere com segurança, mas de uma maneira mais rápida. Teve uma outra pergunta de uma outra seguidora que ela falou que ela tem uma mastite crônica. São essas doenças autoimunes da mama super raras. E se ela teria alguma contraindicação para fazer cirurgia estética das mamas por ter esse problema de saúde, né? Para quem não sabe, algumas mulheres têm essa inflamação crônica das mamas, né? O corpo reage como se a mama fosse algo estranho do nosso corpo e vai fazendo abscesso, infecções de repetição. E ela tem uma simetria importante. Isso seria um impedimento de ela fazer cirurgia estética? Do ponto de vista de cirurgia plástica, não. O que a gente recomenda é que seja feita uma avaliação em conjunto. Cirurgião plástico, mastologista, se porventura houver um reumatologista. Então, fazer uma junta médica mesmo, discutir o caso dela e pesar os prós e contras. Então, porque se ela tem uma assimetria que gera um impacto
na qualidade de vida dela, o risco talvez, muito provavelmente, seja menor do que o benefício. E aí sim vale a pena. Agora, se a paciente tem uma mama bonita, bem posicionada, não tem uma simetria, talvez não valha a pena correr esse risco. Entende? Então, cada caso é um caso. Então, se ela tem um prejuízo no dia a dia, se ela se priva de colocar uma determinada blusa, uma determinada roupa, porque a mama incomoda, então talvez sim valha a pena. É uma questão de discutir o cirurgião plástico dela e com a equipe. E uma outra perguntinha também relacionada a problemas da mama e cirurgia estética é se nódulos ou cistos são impedimento para fazer cirurgia estética das mamas. De forma alguma. É difícil hoje em dia, eu peço exames de ultrassom e mamografia para os pacientes em pré-operatório. É difícil a gente encontrar uma mama que não tenha algum cisto, algum nódulo, alguma coisa. O importante é a gente identificar nesse exame os cistos e os nódulos. Se forem benignos, não tem problema. Se for alguma coisa suspeita, encaminhar para o mastologista e certamente ele vai poder dar o parecer se há necessidade de uma investigação aprofundada ou se está liberado para cirurgia. Vamos voltar a falar um pouquinho de cirurgia reconstrutora. Algumas mulheres, elas acabam retirando o mamilo, né, para tratamento de câncer de mama, por diversas razões. Qual é a forma que a gente tem atualmente para reconstruir esse mamilo? Existem diversas técnicas, diria até centenas de técnicas para reconstruir. Então, desde retalhos, mesmo quando a gente faz uma dobradura com a própria pele da mama para formar o bico, a papila. Depois pode ser realizada a tatuagem para fazer o contorno da areola, a pigmentação da areola. Existem enxertos, é quando a gente tira algum pedaço do corpo, por exemplo, da região da virilha ou a cartilagem da orelha para poder dar o formato, o volume do bico do seio. E existem outras formas também, como a gente faz, às vezes pega a própria pele da virilha, como eu falei, para fazer uma região mais pigmentada, uma pele mais pigmentada, para fazer o contorno da areola. Hoje em dia, a tatuagem funciona muito bem, é uma coisa de fácil acesso, com baixo índice de complicação, sem ser desconfortável, sem ter um pós-operatório. Então é uma coisa que a gente tem utilizado muito, a tatuagem, e geralmente muito em conjunto com um retalhinho de pele para fazer a papila. Ou mesmo aquelas pacientes que não querem fazer a cirurgia para reconstruir a papila, fazem a tatuagem 3D, que dá um efeito visual tridimensional de que a papila existe, mas na verdade quando passa a mão, se a paciente sente, não existe o volume, mas visualmente tem a sensação de que a papila está ali. Aqui fica super bom também, né? Excelente resultado. As pacientes ficam muito felizes. A reconstrução, a gente sempre fala para as pacientes que a reconstrução da papila é um momento extremamente importante. Algumas pacientes ficam meio assim, doutor, tô cansado, não quero fazer, mas a gente vê assim, faça. Às vezes a gente insiste um pouquinho mais, porque eu brinco como se fosse a cereja do bolo. É o que coroa o final do tratamento. Então assim, sua reconstrução está pronta, seu tratamento terminou, siga a sua vida. Tu sabe que um dia desses eu tinha uma paciente que fazia segmento comigo, ela não tinha sido operada comigo, e ela retirou a mama muitos anos atrás, e ela não tinha nem o mamilo, nem a papila reconstruídas, e eu tenho um adesivo que é tipo uma tatuagem de chiclete, assim, eu colei nela, bati foto, e ela, não, fez muita diferença. No mesmo dia ela saiu do meu consultório e foi direto na tatuadora, e a tatuadora mandou mensagem falando que aquilo tinha mudado a vida dela. A gente teve um chefe em comum, né, que sempre falava que no carnaval sai todo mundo, né, sem roupa nenhuma na passarela, a mulherada vai quase nua ali fazer os desfiles de escola de samba, mas a areola sempre tá tapada, né, o mamilo sempre tá tapado porque ele tem uma importância sexual para o corpo da mulher, que apesar de não ter, né, poderia ficar sem, vai viver igual, mas traz essa questão da feminilidade, do empoderamento. Então, realmente, eu acho que isso é mais que a cereja do bolo, assim, é resgatar essa autoestima que às vezes fica perdida e às vezes elas estão cansadas de fazer, e cabe a nós médicos dar uma insistida e mostrar como que fica, né? Essa minha paciente não queria mais fazer, ela já estava 20 anos sem a papila. Ficar acomodada, né? Não é nem acomodada, que é cansativo demais, exatamente, né? Eu acho que não é a palavra acomodada, porque eu acho que o tratamento do câncer é muito cansativo. É muito cansativo. São muitos médicos, idas para fazer exame, laboratório, e chega uma hora que a pessoa aceita aquilo, né? Mas realmente dá um up a mais, né? O mamilo, a papila, é o que traz personalidade para a mama. Entende? Que é o que diferencia uma mama da outra. Porque quando a gente faz a reconstrução, sem o mamilo, pode ser qualquer outra coisa. Pode ser um lipoma, qualquer outra coisa. Então, quando a gente coloca, é o que a paciente olha e fala, poxa, é minha mama. E para quem não sabe, a gente sempre tenta ao máximo conservar esse mamilo, Exatamente. né? Só que às vezes não dá por
pelo tamanho da mama, porque daí vai ser uma necrose importante ali, que vai perder, ou às vezes a doença já está cometendo essa área, então não é sempre que a gente consegue preservar, é sempre que é possível, né? Porque Exatamente. realmente é muito importante. Então, a própria cirurgia de tratamento de câncer foi evoluindo para que a gente conseguisse preservar isso, né? A gente vê que a cada dia o tratamento do câncer está mais conservador. De manutenção de pele, de tecido mamário, de papila, mas eventualmente a gente não consegue, e aí existem alternativas para isso. Isso que é o mais importante, que o paciente saiba disso. Que infelizmente a gente não vai conseguir manter o seu mamilo, mas lá na frente a gente consegue reconstruir e você vai ter uma qualidade de vida muito boa com o mamilo reconstruído. Bom, e muitas pessoas perguntam no consultório, quando a gente vai falar que vai ter que fazer uma cirurgia grande para retirar a mama, né, se vai ficar mutilado ou não, e a gente explica que a gente entra com cirurgião plástico e que faz a cirurgia imediata. Essa cirurgia imediata, ela já garante o resultado estético que a gente deseja ou não? Em alguns casos, sim. Eu explico para os pacientes assim. Na cirurgia estética, é como se fosse uma corrida de 100 metros. Então, o paciente vem no consultório, faz o pré-operatório, opera e, pum, vai embora. Na reconstrução de mama, é como se fosse uma maratona. Então, os pacientes vão correr conosco um trajetório muito mais longo. O acompanhamento é para a vida inteira. E ao longo dessa maratona, talvez a gente tenha que fazer algumas paradas para melhorar o resultado. Então, sim, o objetivo principal da reconstrução imediata, como você tinha perguntado, é devolver o cone mamário. É que a paciente saia da cirurgia sem os estigmas de uma mastectomia. Que ela não saia reta, como se dizem. Esse é o grande objetivo. Eventualmente, em alguns pacientes, sim, é preciso fazer outros procedimentos menores para refinamento do resultado. Então, às vezes, um enxerto de gordura, como a gente já comentou, que a gente usa também na cirurgia estética. E isso é seguro? Com certeza. Né? Porque teve uma época também que a gente evitava colocar gordura na mama remanescente para que não estimulasse ali as células que originaram o câncer a dar câncer. Não, isso caiu por terra. Há muito tempo, isso é muito seguro, já foi muito estudado, não há nenhuma dúvida. Até às vezes a paciente em cirurgia estética pergunta, mas doutor, é seguro fazer enxerto de gordura? Eu falo, é tão seguro que a gente faz em pacientes de câncer. Então sim, é seguro. Então esses refinamentos, como enxerto de gordura, as pacientes que perdem a papila, então a gente reconstrói a papila, às vezes um ajuste de pele, algum ajuste de cicatriz, para melhorar o resultado. Então sim, a cirurgia primária, a imediata, garante bons resultados, eventualmente alguns procedimentos complementares para melhorar esse resultado. Eu gostei dessa tua fala, assim, que é tão seguro que a gente faz para tratar câncer, né? E teve esse burburinho aí que o silicone causava câncer de mama, né? Desmistifica isso um pouco para quem está nos ouvindo. O silicone causa câncer ou não causa câncer? Bom, isso aí é um terreno pantanoso. Ele não causa câncer. Ponto. Não causa câncer de mama. Não existe nenhuma dúvida disso. Isso é muito claro e muito estudado. Inclusive, a gente usa para reconstruir, né? Exatamente, a analogia vale para isso. Acho que a gente tem que desmistificar isso, porque senão, pensa uma paciente com câncer de mama, daí reconstrói, coloca um silicone e no outro dia abre a internet e escuta dizendo que o silicone causa câncer de mama, né? O grau de desespero que não entraria uma pessoa que acabou de passar por um trauma do tratamento oncológico, né? Então Exatamente. não, né? Para quem está nos ouvindo. Não causa câncer de mama. Mas qual que foi a confusão aí que aconteceu? A grande confusão é que existe uma outra doença que nós chamamos de linfoma de células anaplásicas, ou ALCL, uma doença rara, que ela é relacionada à cápsula da prótese, não à mama, mas à cápsula que envolve a prótese, e relacionada a alguns tipos de texturas. Então, lembra quando eu falei de texturas que causam mais resposta inflamatória, texturas que causam menos resposta inflamatória? Então, as texturas que causam mais resposta inflamatória, elas podem gerar, a longo prazo, essa doença que é o linfoma de células anaplásicas, que é considerada uma doença incomum, que existem menos de 1000 casos relatados no mundo, mas que é uma coisa relativamente nova. Então, atualmente, os cirurgiões plásticos estão muito mais atentos a isso, para fazer o diagnóstico quando houver necessidade, quando existir alguma característica clínica para isso. Mas ainda é uma doença extremamente incomum. E falando ainda um pouquinho de silicone, existe um limite... a partir de quantos anos que a pessoa pode fazer, ou colocar silicone, ou uma menina que tem a mão muito grande e queira reduzir? Existe um limite de idade que a gente pode começar a fazer cirurgia estética das mamas, não? Existe um número cabalístico, nada cientificamente comprovado, que é 16 anos.
Uhum. Por quê? Porque 16 anos geralmente já é um período seguro, que a menina já teve a sua primeira menstruação, já terminou de se desenvolver a sua glândula mamária, a grande maioria dos casos sim. Mas de uma forma um pouco mais científica, geralmente 2 anos após a primeira menstruação, que é quando já está o tecido mamário formado. Existem, claro, casos de exceção, principalmente casos para redução de mama. Então, aquelas meninas que têm gigantomastia, aquelas mamas muito grandes, que causam um impacto muito importante na qualidade de vida. Então, por exemplo, eu já atendi meninas de 14, de 15 anos, que no verão utilizavam moletom para esconder as mamas, porque as mamas eram muito grandes e ela se sentia constrangida. Então, poxa, vai aguardar mais 2 anos, 3 anos para operar essa menina? Olha o impacto que vai gerar do ponto de vista psicológico nessa adolescente. Então, sim, nesses casos, a gente antecipa. Então, lógico, como tudo a gente falou hoje, é tudo individualizado. Então, sim, é possível, às vezes, em caráter de exceção, operar meninas de 14, 15 anos, mas para implante de silicone, para aumento da mama, geralmente 16 anos. E tem um limite máximo, porque é aquilo que tu falou, né? Agora, hoje em dia, as pessoas botam silicone e não tem mais um tempo, né, de 10, 15 anos para trocar. Só que a gente está vivendo bastante, então provavelmente a gente vai pegar pacientes com 80 anos que pode ter a prótese rompida. Existe um limite máximo de a gente fazer a cirurgia estética? Não. Eu falo para as pacientes que a idade é um mero número. A senhora de 80 anos, há 20 anos atrás, era a senhora de 40. Entende? Então, a questão não é a idade, não é o número. É a capacidade física dessa paciente. Como é que está o status clínico. A senhora pode ter 80 anos e não ter diabetes, não ter pressão alta, não ter nenhum problema de saúde. Por que ela não pode operar? Se ela tem uma boa qualidade de vida, não é verdade? Da mesma forma que pode ser uma pessoa de 30 que tenha insuficiência renal, que tenha diabetes, que tenha pressão alta, que tenha insuficiência cardíaca, essa paciente de 30 ela não pode operar. Entende? Então a gente não tem que se apegar ao número, a gente tem que pegar a condição clínica desse paciente. Então, não tem limite, não. Isso é muito legal, né? Porque realmente tem algumas características que deixam a pessoa em risco independente da idade, né? E uma delas é o cigarro, né? O cirurgião plástico odeia operar tabagista. Por que o cigarro é tão ruim para estética? Não só não gosta de pacientes que fumam, como eu, particularmente, não opero pacientes que fumam. Estética. Do ponto de vista estético. Por quê? Porque, para mim, não faz sentido nenhum. Cigarro e cirurgia estética não conversam entre si. São coisas antagônicas. Então, se a pessoa quer cuidar da sua ponto de vista estético, primeiro tem que cuidar da sua saúde. Então, por que eu particularmente não opero? Porque o cigarro acarreta diversos malefícios no pós-operatório da paciente. O cigarro, a gente sabe que ele fecha os vasinhos, então ele fecha a microvasculatura, então ele dificulta a cicatrização, então a chance de ter abertura de pontos, de ter necrose da areola, necrose do abdômen, de qualquer área cirúrgica é muito grande. Então, para mim, não faz sentido, não vale a pena pagar para ver. É uma doença oncológica, tá com câncer, aí é outros 500. A gente senta e conversa e individualiza o caso. Mas na cirurgia estética não faz sentido nenhum. O que eu recomendo? Quer operar? Tudo bem. Para 30 dias antes de operar e 30 dias depois de operar. Aí a gente faz a cirurgia. Do contrário, não opera. E tem algumas pacientes também que referem muita lombalgia, né? Que é a dor nas costas por causa do volume mamário. A gente vê até que elas têm aquela depressão do sutiã, né? Clássico. De tão grande que são as mamas. Existe alguma evidência que se diminuir essas mamas ela vai melhorar a lombalgia ou não? Isso é só uma falta de fortalecimento muscular, por Não exemplo? existe evidência. Existem sim pacientes que se beneficiam, mas nem todas as dores nas costas são causadas pelas mamas. Entende? Às vezes é multifatorial. Às vezes uma coisa leva a outra. Então, o que a gente fala? E operar a mama não garante que a mama, mesmo que a mama seja a causa, operar a mama não garante que vai melhorar os sintomas. Sim, até porque às vezes ela já está tão acostumada com aquela postura. Exatamente. Então, existe uma necessidade de uma reeducação postural. Fortalecimento da musculatura posterior, da musculatura anterior, para poder melhorar os sintomas da paciente. Então, às vezes o paciente acha, não, eu tenho a mama grande, eu vou operar e todos os meus problemas de dor nas costas, de dor nos ombros, de dor no pescoço vão melhorar. Não necessariamente. Há um contexto que precisa ser melhorado. Postural, às vezes laboral, depende do tipo de atividade que a paciente faz. Nós cirurgiões sabemos que o pescoço sofre, as costas sofrem de ficar diversas horas em pé. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que melhorar a postura para evitar problemas. É exatamente a mesma coisa.
Eu vou aproveitar um pouquinho que a gente está aqui falando de cirurgia estética, reparadora de mama, e vou puxar um pouquinho para a cirurgia dos homens. É muito comum alguns homens terem um pouco de glândula mamária, né, ginecomastia, por diversas causas. Qual que é o tratamento cirúrgico nesses casos de homem que tem esse aumento do tecido mamário? Ótimo. O tratamento cirúrgico da ginecomastia, antes de ir para o centro cirúrgico, a gente precisa identificar qual é a causa. Uhum. Na imensa maioria das vezes, em torno de 95% das vezes, a causa ela é desconhecida, que a gente chama na medicina de idiopática. 5% tem outras causas, e são esses 5% que a gente tem que tomar cuidado, para ver se não tem uma insuficiência hepática, um tumor de testículo, alguma coisa assim. Não sendo isso, a gente vai para o tratamento cirúrgico. E como é que é o tratamento cirúrgico? Primeiro é a ressecção, a retirada dessa glândula, geralmente com uma incisão na areola periareolar, de 180 graus, meia areola, para a paciente entender. Retira a glândula e fecha. É uma cirurgia relativamente simples. Qual é a grande questão? Dificilmente o paciente tem só o aumento da glândula. Geralmente é uma coisa, há outra coisa associada, que a gente chama de lipomastia, que é o acúmulo de gordura. Então, o tratamento mais comum de ser realizado é a ressecção da glândula, a retirada dela, com a lipoaspiração, para tratar o conteúdo glandular e o conteúdo gorduroso, para trazer um contorno do tórax mais harmônico. Porque só retirar a glândula, se houver gordura, vai ficar uma deformidade, vai ficar um buraco. Então, a gente precisa trazer uma harmonia para o tórax do paciente. Então, o tratamento, a associação de lipoaspiração com a retirada de glândula é o tratamento ouro hoje em dia. Mas é sempre bom lembrar que a gente precisa identificar a causa, né? Exatamente. Às vezes a gente não acha nenhuma doença causando isso, mas tem hábitos, né? Por exemplo, o uso de maconha, uso de alguns remédios, como finasterida, que podem aumentar essa glândula. E de nada adianta ficar fazendo a correção se o homem não tirar esse fator, se possível, né? Exatamente. Isso é bem comum. Anabolizantes também é uma coisa muito importante. Sim, tem que tomar muito cuidado com esses anabolizantes, porque eles colocam, às vezes, coisas... Um dia desse tinha um paciente meu que nem sabia o que ele estava tomando, porque comprava suplemento em loja de suplemento, mas tinha coisas ali que aumentavam a glândula mamária e a gente não ia chegar a lugar nenhum. Mesmo aqueles suplementos naturais, que as pessoas acham que por ser natural, são só ervas, que não tem nenhum, não pode ter problemas, não pode trazer problemas, e pode. Então tem que prestar muita atenção no que você está tomando. Porque tem uma gama de substâncias que podem fazer essa alteração na glândula mamária dos homens, né? E cirurgias de reconstrução com grande dorsal, que é o músculo das costas e o músculo do abdômen. Quando que está indicado, então, se a brasileira prefere botar prótese mamária? Então, assim, geralmente a gente deixa essas técnicas para resgate. Então, quando há uma falha da primeira reconstrução, por N motivos. Por a paciente ter tido uma necrose de pele, ter exposto a prótese, ou por ter tido uma infecção, ou por ter feito uma contratura capsular. Enfim, existem várias causas que podem fazer com que essa reconstrução tenha a falha. E no momento que a gente tem a falha, a gente precisa ter cartas na manga para poder dar a opção para o paciente não ficar sem reconstrução. Eu sempre falo para os pacientes, quando a gente está programando a primeira, eu falo, esse aqui é o nosso plano A. Você não sabe, mas eu tenho um plano B, um plano C, um plano D para você. O que não existe é a possibilidade de você ficar sem reconstrução de mama. Isso não existe. Então, essas alternativas do grande dorsal, do músculo da barriga, são alternativas de resgate. É claro que o grande dorsal é o que a gente mais faz, por quê? Porque ele é mais disponível. Todas as pacientes têm pele sobrando nas costas e tem um músculo ali. O abdômen já é uma técnica um pouco mais de exceção. Por quê? Porque a paciente precisa ter sobra de pele, e nem todas têm. E ela não pode ter tido nenhum tipo de cirurgia no abdômen. Por exemplo, a paciente já fez uma abdominoplastia. Ela já não pode mais fazer essa cirurgia. Fez cesárea? Cesárea pode. Mas outros tipos, lipoaspiração, alguma coisa assim, acaba prejudicando. Então, a indicação acaba sendo um pouco mais restrita. Então, geralmente, o grande dorsal é o padrão ouro, hoje em dia, na nossa realidade. E o TRAN, que é esse do músculo do abdômen, acaba sendo uma cirurgia ficando de segundo plano quando a paciente tem indicação. E quando a paciente vai levantar a mama, né, o que a gente chama de mama caída, que é fazer a mastopexia, obrigatoriamente tem que usar prótese? Isso ela sempre fala, eu quero levantar, mas eu não queria botar prótese. Precisa ou não? Depende. Se a paciente tem tecido mamário, ela não precisa. Às vezes é muito comum, a paciente tem a mama grande, ela se queixa do peso da mama e fala, doutor, mas eu queria botar silicone, mas não faz sentido. A gente vai trocar 6 por meia dúzia. Porque é muito comum as pacientes acharem que a prótese de silicone vai deixar a mama dura, a mama mais firme. Não, a prótese de silicone é mole. O que deixa a mama firme é a glândula mamária, que é mais firme, é como se fosse
dependendo da paciente, tem a consistência de uma madeira, como essa nessa mesa, e retirar o excesso de pele. Isso vai deixar a mama mais firme, entende? Então, se você tem volume e não quer prótese, você não precisa. Agora, aquela paciente que só tem pele, a mama ficou muito murchinha, aí sim talvez ela precise de uma prótese de silicone. A não ser que ela queira uma mama muito pequena. E obrigatoriamente vai ter que ter aquela cicatriz em T. Isso a gente não evoluiu muito. Na verdade, existem alternativas. Dependendo das características da paciente, a gente pode fazer só uma periareolar, uma cicatriz ao redor da areola, quando tem pouca flacidez. Pode ser feito apenas um pirulito, uma cicatriz em pirulito, ou pode ser feito o T, que é clássico, ou o L. Então, a cicatriz em L também é uma alternativa porque deixa a parte do decote sem cicatriz. Eu, particularmente, gosto bastante do T, mas fazendo o short scar, que a gente chama, cicatriz reduzida, onde o componente horizontal, aquela cicatriz que fica no sulco da mama, ela acaba ficando um pouquinho menor, para não correr para fora da mama, não correr para fora do sutiã. Foi ótimo você ter falado de cicatriz, porque era uma outra pergunta que eu tinha aqui para fazer, que eu quase esqueci. Eu vejo vocês fazendo cada vez mais incisões pequenininhas para colocar o silicone, né? As pacientes realmente reclamam dessa cicatriz do silicone no sulco, que vocês têm diminuído bastante. Hoje em dia a cicatriz é mínima, né? Isso, hoje em dia a gente coloca uma prótese de silicone com cicatrizes de 2 a 3,5 centímetros. Geralmente no sulco mamário, que é a nossa preferência. Na verdade, as pacientes se preocupam, isso independentemente do tipo de cirurgia mamária, elas se preocupam com a cicatriz muito mais no pré-operatório do que no pós-operatório, entende? Elas têm medo da cicatriz no pré, só que no pós-operatório, com o passar dos anos, elas acabam esquecendo das cicatrizes. Da mesma forma como uma cicatriz da cesariana, da mesma forma como uma tatuagem. Eu sempre falo para os pacientes, quando a gente faz uma tatuagem no corpo, nas primeiras semanas, primeiros meses, toda hora você olha para aquela tatuagem. Depois você esquece que ela existe. E é exatamente isso. Então, as pacientes têm mais receio da cicatriz no pré do que no pós. Então, assim, em prótese de silicone, se a cicatriz tem 3,5 centímetros, tem 2, no pós-operatório a paciente nem vai lembrar. Até porque, para enxergar a cicatriz, ela vai ter que ir na frente do espelho e levantar a sua mama. E daí vocês usam um funil, né? Isso. É tipo um funil. É tipo um funil de confeiteiro, eu explico para as pacientes. Qual é a grande vantagem? A gente consegue fazer cicatrizes menores, mas a principal vantagem é que o implante, ele não encosta em absolutamente nada. Ninguém pega o implante na mão e o implante não encosta na pele da paciente. O implante sai da caixa direto para o local onde a prótese vai ficar. Nada encosta. Então, isso diminui muito o risco de contaminação. Falando em contaminação, existe alguma forma de saber antes da cirurgia se aquela paciente vai ter rejeição da prótese ou não? Adoraríamos saber, mas não. Porque isso é uma complicação que acontece às vezes. Eu falo quando eu converso muito sobre esse assunto, até entre colegas cirurgiões plásticos, eu acho que a grande questão é justamente essa. É identificar quais pacientes, antes de colocar a prótese, quais pacientes são pacientes de risco, que podem vir a desenvolver. É exatamente como uma alergia ao medicamento. A gente adoraria saber se nós somos alérgicos antes de dar o medicamento. A gente só sabe quando a gente toma a medicação. Seria fantástico se nós fizéssemos um exame de sangue e viesse um relatório das medicações que a gente pode ou não tomar. Então, justamente isso. É a grande briga. Se nós um dia soubermos essa resposta, vai ser fantástico. Não temos, né? Mas assim, a gente tem os testezinhos lá de dermatologista pra gente poder ver se a pessoa tem alergia a alguma coisa ou não. A gente tem algumas dicas para pacientes que têm doenças autoimunes. Por exemplo, tem artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, outras doenças autoimunes, tiroidites, alguma coisa assim que são lúpus, que são sinais de alarme para colocar ou não o implante. Nessas pacientes a gente sempre se questiona, conversa com o reumatologista e pesa os prós e contras. Mas as demais pacientes que não têm nenhum problema de saúde, é muito difícil a gente saber. Doutor Ricardo, estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria que tu deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo aí sobre o que tu queria deixar de mensagem dessa conversa, assim, de cirurgia estética, de cirurgia reparadora da mama. Eu sei que a plástica ainda tem muitos mitos, né? Muitos. E que as pessoas, eu acho que é o que as pessoas mais interagem nas redes sociais são com cirurgiões plásticos, elas sabem mais do que eu às vezes. Então deixa uma mensagem aí para quem está nos ouvindo. Bom, primeiro agradecer, é um prazer. É um assunto que me fascina, principalmente reconstrução e estética de mamas. Então, hoje eu estou conversando sobre o meu dia a dia, sobre minha grande paixão dentro da cirurgia plástica. E o mais importante, eu acho que é não padronizar. Eu acho que a gente não tem que se apegar a padrões de beleza. Isso vale para a cirurgia estética, isso vale para a cirurgia reconstrutiva.
Eu acho que cada um tem seus valores. E se você tá feliz com o seu corpo, não tem por que fazer cirurgia plástica. Isso é Entende? ótimo, né? Porque a gente está aqui fazendo um videocast para a rede social, que é onde eu acho que as pessoas mais têm Exatamente. comparações, né? A fulana tá com o corpo assim, a outra tá assim. Inclusive em Exatamente. tratamento de câncer, elas se comparam. E medicina, eu sempre falo para meus pacientes, não é matemática, seria mais fácil se fosse. Se a gente tá feliz com o nosso corpo, se a gente tá feliz com a nossa vida, a gente não tem que ficar procurando problema onde não existe. Ficar procurando pelo em ovo. Se você tá feliz com a sua mama, segue a sua vida. Não é porque a sua amiga colocou uma prótese que você precisa colocar. Por outro lado, se tem algo que te incomoda, se, poxa, eu queria colocar aquele biquíni de cortininha, eu não consigo, me sinto mal, não me sinto à vontade, a cirurgia plástica é para isso. Não é para todos. É para quem tem algum incômodo com o seu corpo. E aí sim, claro, a gente consegue melhorar, impactar a vida da paciente. Perfeito. Deixa teu Instagram aí para as pessoas poderem te seguir. Qual que é? Ok, é @RicardoVotoplástica. Siga lá que a gente tem bastante coisa para conversar, bastante informação sobre cirurgia de mama e outros tipos de cirurgia plástica. Muito, muito obrigada por estar aqui comigo. Eu espero que todo mundo tenha gostado desse nosso Pink Talk sobre cirurgia estética e reparadora das mamas. Não esqueçam de se inscrever nos nossos canais, seguir no Spotify, no YouTube, em outras plataformas de videocast e também o meu Instagram, @doutora Rebeca Reisen. Deixem sugestões para os próximos temas, mande suas dúvidas que a gente vai estar sempre à disposição para responder. Vejo vocês no próximo.